Olá, bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, um dia de intensa agitação política no país e que vai acontecendo, se realiza agora nesse momento, a eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, e já à tarde aconteceu aí a eleição para a mesa do Senado. Então nós vamos abrir em homenagem, né, em lembrança aí a esse fato que nós vamos comentar aqui em detalhes aqui no programa, mas a gente separou aí para o começo do programa, em homenagem à política da esquerda na eleição na Câmara dos Deputados, né, nós vamos depois tratar em detalhes, uma frase do famoso jornalista, o Barão de Itararé. Né? A gente separou a frase que diz o seguinte: o homem que se vende recebe sempre mais do que vale. Né? E nós vamos ver aí que, depois de toda uma negociação em torno de cargos, a esquerda, por exemplo, que apoiou o candidato de Bolsonaro no Senado Federal, vai receber aí como presente a terceira secretaria do Senado. O maior partido do Brasil, que tem como uma liderança o político mais popular do país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, votou no candidato do Bolsonaro, no candidato da direita golpista, agora à tarde, e na negociação está estabelecido que vai caber ao PT a terceira secretaria do Senado, que cuida das passagens aéreas dos senhores senadores, das suas licenças médicas. Né? Esse é o resultado dessa política desastrosa, que nós vamos tratar, vamos analisar aqui, vamos ver também a crise da burguesia em torno dessas eleições, eleição que, como destaca aí o título do nosso programa, representa aí uma vitória de Bolsonaro e uma derrota e desmoralização da chamada Frente Ampla da política, defendida por setores da esquerda, de frente ampla com os golpistas, com os inimigos do povo. Bom, nós vamos falar disso também, vamos analisar que, longe de nós termos aí um fortalecimento do Bolsonaro, nós temos aí uma estupenda crise, muito mais do que isso, uma estupenda crise da própria direita. Bom, mas tem mais assuntos importantes no nosso programa, tem mais imagens aí, né? A gente separou outras imagens também, na abertura, em vez de a gente abrir com charges, simplesmente, né? Um reflexo, para a gente, essa imagem aí é uma imagem do começo dessa campanha, né? Quando a esquerda se juntou aí, sob a liderança do Rodrigo Maia, né? Num bloco que naquele momento era apresentado como um bloco superpoderoso que iria derrotar Bolsonaro. Né? O chefe desse bloco aí, que está aí na foto, aparece o microfone, o próprio Rodrigo Maia, chegou à eleição que está começando agora, né? Estão sendo feitos discursos dos candidatos lá na Câmara dos Deputados, sem contar com o apoio nem mesmo do seu partido. Né? O DEM rachou com o Rodrigo Maia e foi apoiar o outro candidato. Né? E o PT, que nessa foto, e na próxima, acho que tem uma outra imagem aí também, da presidenta Gleisi Hoffmann, do PT, a deputada, falando, se juntou a esse covil de bandidos, né, de lacaios, de inimigos do povo. Né? Na foto também aparece aí o segundo à esquerda da Gleisi, é o Bivar, né, também presidente do PSL, cujo partido também picou mula, né, e entrou no bloco do Arthur Lira. E por aí vai. Né? É uma imagem triste, mas que a gente tem que mostrar aqui, porque nós frisamos inúmeras vezes, né, o que significava isso daí. Bom, e para terminar, acho que tem mais uma imagem não sei se tem mais uma imagem de abertura, é uma charge, né? A gente sempre abre com charge. Hoje não é um dia muito alegre, mas que mostra essa política. Bom, aí, para a gente não falar que é só a direita que está metida aí numa enorme confusão, a charge do companheiro J. Camelo, pé na jaca, né? Um coxinha, um direitista, dizendo, literalmente com o pé na jaca,
não entendo como o Brasil chegou a esse ponto, né? Então, vocês estão vendo aí o... Bom, isso porque no programa de hoje, obviamente, nós vamos falar de muitos outros assuntos, dentre eles que o Brasil ultrapassou a marca de 225 mil mortos oficiais pela Covid e está arriscado seriamente, né, de estar no começo de uma situação que pode ser um verdadeiro tsunami no Brasil, com uma onda de mortes muito superior à que nós tivemos até agora. E nós vamos falar desse tema aqui também. Vamos ver a situação do ex-presidente Lula, né? Vamos falar da crise da pandemia pelo mundo afora e Portugal explodindo em número de casos, uma situação de enorme agravamento da situação na Europa e em outros lugares. Bom, mas para a gente não começar simplesmente com notícia ruim, né, vamos dar a palavra ao nosso companheiro que compartilha conosco a bancada virtual de hoje, e ele vai falar, ele já vai chegar dando o seu boa noite e falando de um tema que, pelo menos para ele, né, e para milhões de torcedores do Palmeiras, foi motivo de alegria nesse final de semana, que foi a vitória, né, o bicampeonato do Palmeiras na Libertadores. Nós vamos mostrar imagens e vamos ter comentários aí do companheiro que nos acompanha sempre aqui a segunda-feira e que é palmeirense. E eu vou começar com uma provocação para ele fazer o comentário. Você vai ver na imagem aí, vai aparecer foto de jornal português dizendo que depois de Jesus ter salvo o Flamengo, o Abel veio e salvou o Palmeiras, né? Foi assim, quer dizer, nós agora estamos na mão sem técnicos estrangeiros, quer dizer, são os portugueses que estão salvando os times brasileiros. Boa noite, Edson. Tá desligado. Boa noite aos ouvintes aí do resumo do dia. Eu tenho que dizer o seguinte: a grande qualidade desse técnico brasileiro, técnico do Palmeiras, que não é brasileiro, que é o português, o Abel Ferreira, é que ele reconhece que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. Ele em várias coletivas que ele fez aí depois da vitória do Palmeiras na Libertadores, uma das coisas mais significantes que ele falou foi justamente de que no Brasil você tem matéria para você ganhar vários campeonatos. Ele agradeceu em todos os momentos os jogadores brasileiros. Não sei se você sabe, é o primeiro título que ele tem na carreira dele. Ele treinou o time português, o Braga, treinou outros times aí, treinou o time do, acho que é PAOK. E ele chegou no Brasil e reconheceu que o futebol brasileiro tem a obra-prima para ganhar qualquer campeonato. Elogiou, inclusive, o trabalho que o Luxemburgo deixou no Palmeiras, né, antes dele ser campeão. Luxemburgo, por exemplo, foi o treinador antes do Abel Ferreira que deixou o Palmeiras invicto na Libertadores, né? Luxemburgo retribuiu a lembrança dele fazer essa menção a ele, né? Mas, obviamente, eu acho que a grande qualidade desse técnico português foi reconhecer a superioridade do futebol brasileiro. Eu acho que, obviamente, a imprensa capitalista, o monopólio dessa imprensa capitalista vai querer apresentar que nos últimos 2 anos foram portugueses que ganharam a Libertadores, né? No caso do ano passado foi o Jorge Jesus, que era português, e agora o Abel Ferreira. Mas eu acho que uma qualidade desse técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, foi reconhecer isso, e eu acho que isso daí é um grande trunfo dele, viu? Ao contrário do técnico português, o Jorge Jesus, que foi campeão da Libertadores, do Brasileirão do ano passado, ele não é tão arrogante ao ponto de achar que
foi a qualidade dele como técnico europeu que teria dado esse grande êxito aí para o Palmeiras, né? Mas, obviamente, a imprensa vai apresentar que o problema é os técnicos brasileiros, e que você deveria investir, os times brasileiros deveriam investir mais em técnicos europeus. Eu queria até dizer também, esse Abel Ferreira, ele não sei se você sabe, Toninho, ele foi treinado pelo Filipão. Filipão, quando foi técnico de Portugal, seleção que chegou à quarta colocação na Copa, ele foi jogador do Filipão. Então, muitas coisas que eu vi pela imprensa brasileira, ele aprendeu com o Filipão, que é um técnico brasileiro, né? Eu acho que a grande qualidade dele é essa. Obviamente que por toda essa pressão que o futebol europeu exerce, que os capitalistas controlam o futebol europeu, estão exercendo sobre o futebol brasileiro, obviamente que eles vão apresentar que a qualidade vem do Abel Ferreira. A gente já viu que a farsa ela caiu por terra quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo e não conseguiu mais nada lá no Benfica, né? Inclusive tá para ser demitido do Benfica. Então, eu acho que não tem nada a ver com o técnico europeu, tem a ver com o futebol brasileiro, tem a ver com a qualidade do futebol que os brasileiros jogam, e isso que faz com que o futebol nacional ainda continue sendo o melhor futebol do mundo. Tanto é que a final da Libertadores foi entre dois times brasileiros, o Palmeiras e o Santos, né? Mas, obviamente, que vai haver toda essa campanha. Agora vão apresentar o Abel Ferreira como o grande gênio desse esporte que vamos dizer assim, é considerado no mundo inteiro o futebol, considerado no mundo inteiro como um futebol tipicamente e considerado como um futebol que no Brasil se realiza o melhor desse esporte. Mas, Ok, obviamente, nós temos que reconhecer essa qualidade do Abel Ferreira de ser humilde, de mostrar que se teve alguma coisa ali do dedinho do Abel Ferreira, foi 15%. O resto foi realizado pela qualidade do Brasil em termos de futebol. ok. Valeu aí, parabéns aos palmeirenses e ao futebol brasileiro aí, bem destacado aí pelo Edson, dois times nacionais decidindo esse que, com certeza, se não é o melhor, é provavelmente o melhor campeonato de futebol do mundo, né? E é bom lembrar, né, que o time brasileiro, para chegar aí, tem que ter se colocado entre os 4 melhores do mais disputado campeonato nacional do mundo, que é o campeonato brasileiro, né? E depois ter passado aí por uma série de grandes clubes também, né? Que são os rivais aí do futebol sul-americano, né? O continente que com certeza tem o futebol mais espetacular de todo o planeta e, em primeiro lugar, o futebol brasileiro. Bom, nós pelo menos falamos depois dessa aí do Edson, não dá para dizer que a gente não falou de alguma coisa boa. Agora a gente vai ter que deixar de lado aí o futebol, a vitória do Palmeiras. E, bom, antes de seguir na nossa pauta, logicamente mandar aqui o nosso boa noite, destacar aqui, né, agradecer a presença do pessoal que acompanha a nossa transmissão, né, que já está conosco aqui participando nesse momento. Agradecer a todos vocês aí pela presença, inclusive pelas contribuições. Então aqui saudar aí em nome das pessoas que eu vou citar aqui, né, a todos aí, a dezenas e dezenas de pessoas que estão nos assistindo ao vivo, aqueles que nos assistem também na retransmissão, né, nosso canal fica 24 horas no ar, e muita gente que não assiste o nosso programa ao vivo, não só o nosso programa, né, mas todos os programas aqui do nosso canal podem ser assistidos
no horário que você desejar. Você escolhe, né? Você faz aqui a programação com a Causa Operária TV. Então, eu quero mandar o meu boa noite, pedir a todos vocês que compartilhem aí, curtam, né? Deem um like aí no nosso programa, curtam e compartilhem. Né? E se você ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro, né? E dê aí a sua contribuição mensal para fortalecer esse canal combativo, revolucionário. Então, a nossa saudação aí, por Desta Vez Eu Consigo, sou eu, a companheira Lília Miranda, apresentadora que já chegou aqui, mandando aí a sua simpática figurinha, seu sticker aí, contribuindo, dando a sua contribuição com o canal. Ela que foi seguida no bom exemplo aí, mais um exemplo aí do sou eu, muito obrigado, sou eu, né, por você contribuir aqui conosco, né, e dar o exemplo para os demais companheiros que nos acompanham nessa transmissão. Boa noite, Luiz Faria, Ana Matos, Cecília Maria, né, muito obrigado aí. O Sérgio Salgueiro, né, nosso companheiro que nos auxilia aqui no trabalho de produção do programa, o Carlos Santos, né, muito obrigado aí. Ele já chegou comentando aí o Carlos Santos, como sempre faz, e como fazem aqui muitos amigos nossos internautas que participam aqui do programa, né, não são meros espectadores, são ativos internautas que compartilham, conversam, apresentam suas opiniões. E o Carlos Santos mandando já o seu recado. Hoje uma militante do PT disse que é um pragmatismo estranho, em que a gente sempre sai perdendo, né? Já se referindo aí ao tema central desse programa. Boa noite, Orlando Júnior. O Desta Vez Eu Consigo, né? Também mandou aí a sua contribuição, né? Muito obrigado aí, o bom exemplo a ser seguido. A nossa companheira Ângela Silva, né? Também aqui presente conosco, né? A Ângela não gosta de futebol, né? É normal. Aqui nós temos um público. A Ângela é uma simpatizante aqui de Campinas, companheira que acompanha sempre o COTV. Vou dar um abraço para ela aí, mas explicar para ela, né, que o futebol é uma cultura tipicamente do Brasil, né? Se a gente quiser interferir aí na concepção da classe operária, relacionar com a classe operária, a gente tem que ter esse debate de futebol. Nos botecos hoje no Brasil inteiro, né, Toninho? Deve estar os operários, os trabalhadores devem estar discutindo justamente o que aconteceu na Libertadores, né? Então, um partido revolucionário igual o nosso não pode se abster desse debate, explicar aí o que está acontecendo do ponto de vista político, econômico, etc., e se relacionar com a luta de classes, né, Tony? É isso aí. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Agora eu vou falar de um tema que, com certeza, a Ângela gosta bastante, assim como outros amigos nossos aqui da Causa Operária TV, né, que acompanham o nosso programa. Nosso tema agora é a situação aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele determinou no dia de hoje a retirada do sigilo da ação que tramita na corte, na qual o ex-presidente Lula teve acesso às imagens da operação Spoofing. Vamos destacar o seguinte: essas mensagens já desde o final do ano passado, o Lewandowski deu acesso à defesa do ex-presidente Lula, né, a pedido da defesa, as gravações, né, que foram aí vazadas, nas quais o ex-juiz fascista, ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, aparecem tramando, né, com Dallagnol e outros procuradores a condenação do Lula, né, num procedimento totalmente ilegal, né, totalmente irregular, onde o responsável pela acusação, ou os responsáveis, procuradores, tramavam com o juiz, né, que ia julgar a situação,
quais seriam os procedimentos a serem divulgados. Bom, foram feitas aí uma série de tentativas de barrar, né, que a defesa do ex-presidente tivesse acesso, né, porque, como tem sido divulgado aí, finalmente a defesa do Lula teve acesso, e isso aí reforça a tese, né, da defesa do ex-presidente, de que tem que ser declarada, tem que ser votada pelo STF a suspeição do ex-ministro, do juiz Sérgio Moro, porque, inclusive, não só, né, ele foi beneficiário, né, trabalhou para condenar Lula para garantir objetivos próprios, como os procedimentos adotados foram totalmente ilegais, né, onde o juiz aparece combinando com quem acusa, né, o que vai ser feito. Bom, aí já surgiu, inclusive, nesse final de semana, uma nova armação da parte aí do judiciário, né? A armação é o seguinte: está se cogitando, né, se sondando dentro do STF, isso aí vazou, de que os ministros avaliam o seguinte: aceitar a tese da suspeição seria uma possibilidade, ou seja, declarar nulidade total ou parcial dos julgamentos feitos pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? O que poderia levar simplesmente à anulação do processo, a que o processo voltasse de fase e assim por diante, né? Ficou muito escancarado, houve manifestações aí, inclusive de centenas de juristas, mesmo de setores que não são diretamente, que não apoiam o PT, né, se manifestaram porque a desmoralização foi muito, muito grande, né, diante da divulgação, da comprovação dessas medidas. Bom, aí a armação no STF é a seguinte: deixar, quem sabe, né, até aceitar a suspeição, mas não devolver os direitos políticos de Lula com base nas outras condenações as quais ele está sofrendo, aí no caso, por exemplo, do sítio de Atibaia, que foram sentenças dadas pela juíza Gabriela Heidt, se eu não me engano, que substituiu o Sérgio Moro, né? Bom, e aí é o seguinte: o problema é que a juíza, ela participou também das armações, e mais ainda, ela foi a juíza que foi denunciada por fazer copia e cola, né, da sentença do Moro. Então, veja só, se acontecesse o que está se tramando aí, significaria que o STF vai desconsiderar a sentença original, né, a sentença do Sérgio Moro, mas validar a cópia. Seria como a gente falou isso no resumo da semana de ontem, eu queria apresentar aqui. A pessoa é presa porque apresentou um documento falso, tá certo? Aí fala, não, esse documento não vale. Aí a pessoa pega uma cópia daquele documento e fala, não, esse aí vale. Quer dizer, não vale o original, que é falso, né? O juiz Sérgio Moro seria seria declarada a sua suspeição, mas querem aceitar. Eu vou até usar para fechar o meu comentário sobre esse tema, a charge aí do J. Camelo. Vou usar uma charge, né? Que é a mulher do Moro perguntando para ele em relação aos novos vazamentos. Quantas vezes você fez copia e cola com aquela juíza, né? Que é bem sintomático do que está se tentando preparar aí. É um novo golpe no judiciário, né, para evitar aí a candidatura do Lula, a devolução dos seus direitos políticos. Por isso, né, fica evidente que, se não por outros motivos e por tantas outras provas como nós temos, que não há que se ter nenhuma confiança, né, que os juízes golpistas do STF, né, vão passar por cima, vão devolver aí sem luta. É preciso uma mobilização e acreditar nas instituições, como nós estamos vendo hoje, no dia de hoje no Senado, é coisa de gente, no Senado e na Câmara dos Deputados, é coisa de gente muito tonta, né? O caminho é o da rua, o caminho é o da mobilização, pela anulação de todas as condenações do presidente Lula, e não só dele, de toda a criminosa Operação Lava Jato, né? A devolução de seus direitos políticos, e Lula candidato, Lula presidente,
né? Essa tem que ser a campanha que unifique a esquerda, a arma poderosa para a nossa mobilização. Bom, e a necessidade disso, né, tem a ver com por uma enxurrada de motivos, mas muito tem a ver com a situação que o Edson vai apresentar para a gente agora, que é um pequeno balanço da situação da Covid nesse momento no país. Apesar aí da notícia, né, de que nós temos a vacina, que ninguém consegue ver essa vacina, eu, por exemplo, estava vendo lá na planilha dos governadores, eu vou tomar essa vacina só em 2022, não sei você, Tony, se vai ter essa vacina até 2022. Mas foi apresentado, a gente tem que sempre lembrar aqui no nosso programa, que como a gente faz o programa na segunda-feira, toda essa divulgação dos mortos e dos contaminados pelo Covid, de domingo para segunda sempre cai, né? Ela é rebaixada no máximo, porque é final de semana, mas foi apresentada aí pelos próprios órgãos, esse consórcio aí de imprensa e organizações de saúde, que apresentam os dados que a gente também não tem controle, mas são dados muito altos, de que de ontem para hoje houve 595 novos mortos pelo Covid-19, né? E a gente chegou aí à marca de 225 mil mortos pelo coronavírus, né? E além disso, tem um dado muito significante que mostra que há 12 dias o Brasil está atingindo a marca de mais de 1.000 mortos por dia, Tony. Isso é bom sempre ressaltar essa questão, que todos esses dados, esse levantamento é feito pelas instituições do governo golpista, né? Obviamente que se eles estão mostrando esses dados, a gente já sabendo, são dados informados aí por organizações, instituições que estão sob o controle do Estado burguês, a gente deve sempre suspeitar, nunca deve acreditar nesses dados. Mas mesmo esses dados informados pelos golpistas são dados alarmantes que mostram que estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, né? Além disso, tem também os dados de que 12 estados no Brasil estão, assim, batendo recorde, superando, inclusive, a 1.000 mortes por dia, né? É um dado muito alarmante que mostra aí que a vacina, na verdade, é para esconder esses dados, né? Toda essa informação de que nós vamos ter vacina no próximo período, que é para a população ficar calma, sair para a rua, etc. e tal, na verdade, ela está sendo informada, a vacina, para esconder que mais de 1.000 brasileiros estão morrendo por dia por falta de uma política que realmente combata essa pandemia, que realmente trate o problema da forma como deveria ser, né? Eu tenho aqui, por exemplo, apresentado aqui pelas dessas próprias organizações que o Distrito Federal e mais 12 estados no Brasil estão batendo recorde aí de morte desde o início do Covid. Então, a gente deveria se preocupar muito, né? Na verdade, a situação aqui está pior do que na época que iniciou a pandemia, em que todos os estados promoveram aí a quarentena, e a quarentena agora, nesse momento, não existe mais, né? Você mesmo acho que vai comentar aqui hoje, mesmo com esses 1.000 mortos, sem nenhum controle, sem nenhuma política para combater o avanço da pandemia, o governo do estado, de vários estados, principalmente de São Paulo, onde morreram mais gente, estão aí reabrindo as escolas com uma ideia de que está tudo sob controle, vão respeitar os protocolos, etc. e tal.
Então, é uma demonstração aí que nós estamos sem nenhuma direção, o negócio está avançando, está se multiplicando o número de mortes, está se multiplicando o número de contaminados, e o Estado burguês, no Brasil, os governos golpistas aí estão se lixando pela quantidade de pessoas que estão morrendo pelo coronavírus. É isso aí. Destacando, queria só reforçar aí um aspecto daquilo que já foi dito, destacado aí pelo companheiro Edson, né, sobre a questão da vacinação. Né? O balanço de hoje aponta que em todo o país teriam sido vacinados 2.220.000 pessoas aproximadamente. Então, se esses dados, dando esses dados como sendo verdadeiros, né, nós teríamos aí chegado a 1%, né, 1% da população que receberam a primeira dose da vacina. Né? É bom que se diga. Isso não quer dizer que nós temos nem 2 milhões de pessoas imunizadas, né? Como alguns setores aí da imprensa, porque a vacina ela não garante imunização. Até agora não está provado que nenhuma vacina, nós vamos falar disso, imunizou ninguém em situação nenhuma. Né? Mas, digamos assim, a eficácia da vacina, que no caso dessa vacina, a maior parte das vacinas aplicadas no Brasil, até agora é a Coronavac. A eficácia dela é de 50,3%. Né? Então, mesmo essa eficácia, que é a mais baixa do mundo dentre todas as vacinas, ela não atingiu ainda ninguém. Porque para a pessoa ter pelo menos essa eficácia supostamente garantida, ela teria que receber as 2 doses da vacina. E até agora, 1% da população recebeu apenas uma dose da vacina. Bom, mas o pior não é isso. Né? Como foi destacado aí pelo Edson, nós estamos vivendo um recorde de casos, mais de 1.000 casos seguidamente aí, por dia. E nesse final de semana foi enfatizado aí, até mesmo de maneira secundária na imprensa capitalista, o fato de que nós estamos ameaçados por um verdadeiro tsunami. Né? Em que consiste esse tsunami? No fato de que no Brasil, em 3 lugares do mundo nesse momento, 3, no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil, a partir de Manaus, né, está se levantando uma nova cepa, né, que nós podemos dizer que é a Covid 2021. Né, porque a Covid-19, porque ela é uma sequência do vírus, né, que alcançou essa força no Covid-19. Pois bem, nós temos agora um Covid mais forte, mais poderoso, muito superior ao Covid-19, que se propaga com mais intensidade, que é mais letal, né? E essa cepa, né, ela está instalada com força no Brasil, a partir de Manaus, e já tem sinais dela em várias regiões brasileiras, a ponto, né, de biologistas, pessoas especializadas no estudo da epidemiologia, apontarem que o Brasil está às vésperas de um tsunami. Né, de que a situação... Veja, a situação é tão grave, dessa nova cepa, que vacinas que alegaram ter aí nos testes uma eficiência bem superior à da Coronavac, como é o caso da vacina da Pfizer e BioNTech, disseram que estão preparando um reforço da vacina, que a vacina deles, né, que é 40%, 50%, 60% mais eficiente do que a Coronavac, não vai ser suficiente para enfrentar essa nova cepa. Pois bem, no Brasil, onde tem palhaços aí que se dizem científicos, que estão dizendo que nós estamos tranquilos, porque o povo está sendo vacinado, né, 1% da população, nós temos essa cepa em plena evolução. É bom lembrar, um dos significados disso aí é o seguinte, que as pessoas estão sendo, boa parte, ou uma parcela das pessoas que estão morrendo, estão se infectando em Manaus, elas estão sendo reinfectadas. Né?
e mesmo aquelas que resistiram na primeira onda, tem gente morrendo agora. Por ineficiência, por incapacidade do governo, o governo começou a exportar doentes de Manaus para todo o país, sem nenhum tipo de medida preventiva, porque no Brasil não se separa ninguém. O que significa que o vírus, que estava mais forte em Manaus, ele está sendo exportado, né? Já são mais de 1.000 pessoas que foram levadas de Manaus para outros lugares. Quer dizer, é uma política criminosa, né? É como se alguém parasse para pensar como é que nós vamos desgraçar a vida do povo, como é que nós vamos ampliar o genocídio, né? E além de todas essas outras medidas que nós vamos comentar aí, alguma delas, como é o caso da reabertura das escolas, nós temos um governo que continua com cinismo, né, de que a vacina vai levar a alguma coisa, quando a vacina, obviamente, não oferece garantias nenhuma. Quem quiser ler sobre esse problema do tsunami, acesse lá no nosso jornal diário Causa Operária, né? Foi também divulgado aí no jornal Estado de São Paulo, né? A matéria do biólogo, que inclusive usou como base da sua pesquisa o estudo realizado aí por David Ho, que simplesmente é a pessoa que transformou, né? Que elaborou a tese do coquetel, né, para combater a AIDS, né, que a AIDS era uma doença que matava simplesmente as pessoas, e hoje, através desse coquetel, ele é uma doença que vem sendo tratada, as pessoas continuaram a viver, né, a conviver com a doença, né, e essa pessoa está dizendo o seguinte: preparem-se, né, porque a situação vai piorar e muito, né, em todo o planeta, mas em particular nas regiões atingidas por essa nova cepa, como é o caso do Brasil, né, que, ao contrário de toda a propaganda cor-de-rosa, etc. e tal, da imprensa capitalista, vive sob esse novo risco. Bom, eu queria passar, então, entrar num novo tema aí, um tema central dessa nossa edição. Vamos falar agora, vamos entrar na pauta política, na eleição para a mesa diretoras do Senado e da Câmara. Em primeiro lugar, no caso do Senado, né, nós vamos já destacar o resultado da eleição ocorrida na tarde de hoje, né, na qual o aliado do Bolsonaro, o senador Rodrigo Pacheco, né, que tem imagem aí, a produção vai colocar para a gente, né, que disputou com a ele que é do DEM, de Minas Gerais, né, disputou aí com a senadora Simone Tebet. Né? Essa imagem aí mostrava, não é o resultado ainda, os blocos de apoio que se formaram em torno das duas candidaturas. Né? Então, do lado do candidato do Bolsonaro, né? O candidato do DEM, 9 partidos, né? Vocês estão vendo aí os partidos PSD, progressistas, PT, né? O PDT, né? O PL e outros aí. Bom, então, ao lado da direita, né? Vocês viram aí, alinhado com a direita, né? O DEM, o PSD, o Republicanos, né? O Partido Social Cristão, apareceu aí o PT. Bom, do lado da senadora do MDB, supostamente haviam 4 partidos, né? Dentre eles o Podemos, o PSB e o MDB. Mas, na realidade, essa frente aí, o próprio MDB abandonou a candidatura da deputada, né? Porque eleição no Congresso é dia de traição, né? E antes mesmo da eleição acontecer, vários dos caciques do MDB, o partido especialista em traição, né? Que o diga aí o ex-vice-presidente da República, o Michel Temer, se bandeou para o lado do candidato do Bolsonaro, que obteve 57 votos, né, contra 21 da senadora Simone Tebet. Né? Então, um primeiro aspecto importante, né? Bom, o Rodrigo Pacheco é o candidato não só do Centrão, né,
é bom lembrar o seguinte, que o Senado nunca foi dirigido desde da chamada redemocratização, da volta do final da ditadura militar. O Senado é dirigido diretamente pelo DEM e pelo PSDB, pelo MDB, desculpe, né, que foram os dois partidos aí que fizeram dobradinha. Bom, e na Câmara, nós vamos falar daqui a pouquinho da Câmara, o PT, né, a esquerda apresentou como justificativa que tinha que apoiar um candidato apoiado pelo DEM, naquele momento, pelo menos, e pela direita, porque se tratava já contra Bolsonaro. Né? Mas, do federal, o que a gente viu, né, tem aí a imagem do líder do PT, o Rogério Carvalho, né, que eu não sei como é que ficou aí o resultado, a distribuição de cargos, mas ele foi o próprio Rodrigo Pacheco, que aparece aí à esquerda, né, na foto, na distribuição de cargos, já anunciou que o PT ia ficar com a terceira secretaria do Senado. Né? E está aí a paga, né? É menos que as 30 moedas do Judas. Né? O Judas devia ser um morto à fome lá da época lá da Galileia, né? E 30 moedas podia parecer que fosse alguma coisa. O PT vai receber aí a terceira secretaria que cuida das passagens aéreas da mesa diretora do Senado, né? Um carguinho, né? Enquanto aí os partidos que o PT apoiaram, o próprio DEM, está negociando aí ministérios com o Bolsonaro, né? E pior do que isso, né? Muito pior do que isso, né? A política de referendar um candidato golpista, né? De toda a direita que deu o golpe, que votou aí a cassação, a derrubada criminosa da presidenta Dilma, né? Que apoiou e apoia aí a cassação dos direitos políticos do Lula. Né? É o resultado da eleição no Senado, expressão muito clara da crise da ala do bloco, né, que tenta se construir como dentro da burguesia, que procura se construir como uma alternativa ao bolsonarismo. Né? Veja que, de fato, eles não conseguiram nem ter um candidato para competir, né? Porque o MDB, na hora H, pulou fora do barco, né? E provavelmente aí os 21 votos que a Simone Tebet teve aí foi de gente que ficou magoada dentro dos partidos aí, porque não conseguiu a famosa boquinha. Né? O voto no Senado foi secreto, o uso de voto impresso. Né? Havia outros candidatos que desistiram, candidatos aí rompidos diretamente com o bolsonarismo, o caso do Cajuru e do Major Olímpio, né? Que renunciaram e apoiaram a Simone Tebet, mas isso aí não mudou nada porque eles não tinham voto nenhum, né? E a imensa maioria dos votos aí foram dados ao candidato do Bolsonaro, né? Que saiu por cima da carne seca no Senado, numa aliança com setores mais reacionários, né? E com o apoio, né? Diga-se de passagem, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, numa operação verdadeiramente vergonhosa. Bom, eu vou só levantar alguns dados da eleição da Câmara e aí passo para o Edson me ajudar aí a analisar, a tratar desse tema. A eleição da Câmara ainda não começou, né? Quando a gente... estão sendo feitos aí os discursos, em princípio tem 9 candidatos, né? Mas obviamente que 7 deles eram desde o começo apenas figurantes, né? E candidaturas colocadas aí para negociar cargos e vantagens, né? O que foi reconhecido até por uma das candidatas, né, da esquerda, Luísa Erundina, né, que diante do processo de lançamento da sua candidatura, a candidatura dela foi contestada por próprios companheiros deputados do PSOL, que disseram que o melhor era apoiar diretamente o Baleia, né, junto com o PT, para estabelecer uma negociação. Mas aí teve gente que falou, como a própria Erundina, o Ivan Valente, que negociar no segundo turno, e que era melhor ter um candidato próprio,
porque isso aí facilitava, melhorava as coisas na negociação. Quer dizer, quem ficou de fora também da chapa, seja da chapa do Arthur Lira, seja da chapa do Baleia, né, não é porque não estava negociando, é que queria buscar melhores condições de negociação, né, a tal ponto que a Heloísa Erundina disse que isso aí era fisiologismo no PSOL, né, no que ela foi retrucada por outros deputados do PSOL que não negaram que fosse fisiologismo, apenas disseram que a Erundina ela tinha autoridade para falar de fisiologismo, porque ela era especialista no assunto, né, já que ela rompeu com o PT, né, e foi para se tornar ministra do governo do vice do Collor, Itamar Franco. Bom lembrar que o governo que ajudou a eleger, né, que teve como candidato nas eleições o Fernando Henrique Cardoso, né? Então a Heloísa Erundina foi lá ajudar o governo, o tampão do Itamar Franco, que finalmente, né, ajudou a eleger o FHC, né? Então, os próprios deputados do PSOL disseram para a Erundina que de fisiologismo ela entendia bastante. Pois bem, bom, a eleição deve entrar, pode ser que entre até pela madrugada, né? Mas o fundamental é o seguinte, já são favas contadas por todos, né, de que o candidato do PP, né, de Alagoas, o Arthur Lira, candidato apoiado pelo Bolsonaro e pela maioria do Centrão, do chamado Centrão, deve levar a eleição, se não no primeiro turno, né, mas com certa facilidade. Porque ontem, por exemplo, até o próprio partido do presidente da Câmara, o DEM, né, o partido do Rodrigo Maia, rachou com a chapa do Rodrigo Maia, e só não declarou apoio diretamente, não entrou no bloco, né, a maioria dos deputados do DEM declararam apoio ao Arthur Lira, né, pelo menos 16 de 31, mas tem gente dizendo que são mais de 20. Né? O presidente do DEM, o ex-prefeito de Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, está metido até o pescoço na negociação, né? E o partido não declarou, não votou, teve uma reunião da executiva, né? E adotou a posição de neutralidade para não participar diretamente do bloco, porque o Rodrigo Maia, inclusive, ameaçou que se isso fosse feito, ele ia aceitar a abertura de processo de impeachment como um último ato dele na Câmara dos Deputados. Coisa que, obviamente, era uma bravata que ele não fez. Né? Então, é dado como favas contadas aí a eleição do Arthur Lira, que pode acontecer, inclusive, em primeiro turno, e é uma derrota estrondosa, né, da frente da burguesia que procura construir aí uma alternativa ao bolsonarismo, né? Substituir o bolsonarismo aí, preparar a substituição do bolsonarismo em 2022. O Bolsonaro, com isso, ele derrota aí, tem uma foto aí, essa imagem aí, é interessante, produção. É o Dória, quando ele reuniu aí na vacinação, 3 ex-presidentes da República, né? O Fernando Henrique, o Sarney e o Temer, né? No último dia 25. Então, o Bolsonaro, a frente bolsonarista está derrotando essa frente de múmias, né? Que apoiou o Baleia, né? E contou com o apoio da esquerda. Né? Então eu vou chamar o Edson para ele comentar essa situação, porque finalmente, veja só, muita gente aí tentando dizer que o problema foi que o Bolsonaro comprou Deus e o mundo. Obviamente que isso aí, compra e venda de deputados, é uma rotina do Congresso. Não foi esse o fator decisivo. O fator decisivo, em primeiro lugar, é que a burguesia não conseguiu se unificar contra o Bolsonaro. Agora, o mais importante nessa eleição na Câmara é a desmoralização total da esquerda, né? A esquerda que seguiu aí a reboque do Rodrigo Maia, né? Dizendo que era para impor uma derrota, deixou de apresentar uma alternativa, e na reta final, nem o DEM, nem o PSDB, o presidente do partido, aí, o Dória, teve que ameaçar o pessoal, e deve ter comprado os deputados aí para o cara não sair e falar, não, segura a onda. Você pode até votar no candidato Bolsonaro, mas vota escondido. Não vamos aprovar aqui que o DEM vai apoiar o outro lado. Mas, finalmente, né,
finalmente todo mundo vai ficar do lado do Bolsonaro em troca de cargos e vantagem, porque não há unidade, né, na burguesia, e o principal partido do bloco do Maia ficou sendo simplesmente o PT, né, e os outros partidos da esquerda, que vão votar, estão declarando voto aí no Baleia. Vai lá, Edson. Desmoralização total da política de frente ampla, né? É a crise da política de frente ampla, né, Toninho? Que chegou até, com êxito, né, arrastar o PT para defender a política de frente ampla, apoiando o Baleia Rossi, mas no final, agora que hoje, né, tá acontecendo as eleições aí para presidente da Câmara de Deputados, se comprovou que essa esperteza, né, entre aspas, da esquerda de tentar impedir que o candidato, supostamente, o candidato que apoiaria a política do governo, a política do Bolsonaro, o Arthur Lira, ganhasse as eleições para evitar que o governo golpista, o governo de extrema direita, o governo fascista, o governo do diabo, controlasse também o Congresso, se mostrou uma verdadeira farsa, uma verdadeira mentira, né? E o Congresso Nacional ele é organizado através, como a gente já vem falando várias vezes aí, né? O toma lá da cá, né? Como Lula disse uma vez, 300 picaretas com anel de doutor. E aí o Bolsonaro adiantou-se ao processo e, obviamente, através do controle aí de toda a estrutura do Estado e tudo mais, comprou vários deputados aí para votar no seu candidato Arthur Lira, que fez com que abrisse a maior crise no DEM e até no PSDB, né? Que era a chapona aí que estava defendendo o Baleia Rossi, né? FHC, PSDB, Maia, Solidariedade e até o PT. E aí está tudo indicando que o Arthur Lira vai ganhar as eleições para a presidência da Câmara de Deputados, o Bolsonaro vai ganhar, já como você até disse, já ganhou até no primeiro turno do Senado, mostrando a falência, né, dessa política de frente ampla que o PT se emblocou, né? E o Rodrigo Maia, que é um dos articuladores da Frente Ampla, junto com o Dória, que seria o beneficiário, né? Seria o candidato da Frente Ampla para 2022, já estão ameaçando aí. O Rodrigo Maia já anunciou que vai, como você disse aí há pouco, que vai querer, sei lá, mais de 50 processos de impeachment que ele sentou em cima, vai reabrir algum desses processos de impeachment para ameaçar os deputados do DEM. E, além disso, ameaçou até o presidente do DEM, o ACM Neto, de que ele teria também a possibilidade até de sair do DEM, né? Mostra a crise toda aí do regime político, mostra que os golpistas não se entendem entre eles mesmos, né? Mostra que o que vale na política nacional é o toma lá da cá, que inclusive boa parte do PT entrou nessa jogada, e mostra aí a vergonha da esquerda, né, Toninho? Se acontecer isso, né, o que tudo indica que vai acontecer, do Arthur Lira ganhar as eleições, mostra que o PT entrou numa das piores jogadas que eles já realizaram no Congresso Nacional, né? De não lançar candidato próprio, apoiar uma política de defesa dos golpistas, da Frente Ampla, e por nada, né? Porque tudo indica aí, os deputados do DEM já foram liberados para votar no candidato que quiser, está livre a bancada para votar, mesmo com o Dória também anunciando a intervenção no PSDB, o PSDB também tudo indica aí que, devido ao fato de vários deputados estar propinados aí para votar no Arthur Lira, vão votar no Arthur Lira, mostra aí a crise, a falência da política burguesa, da política golpista, da política da Frente Ampla, que o PT adotou, né?
deveria ser uma lição aí. Eu acho que não sei se dá para dar aquela. Que nem carro que vai fazer o cavalinho de pau, né? Não sei se dá para fazer um 360 graus e a esquerda se desvencilhar nesse momento dessa política, né? Mas o que mostra aí a falência de todos aqueles que apoiaram essa política frente amplista aí, que só mostra que a única saída mesmo para a classe operária é a sua independência de classe, se desvencilhar dos golpistas e mobilizar o povo na rua pela luta contra o golpe, pela luta contra a Frente Popular, Frente Ampla, né? Lançando Lula candidato a 2022. É isso aí. O Rodrigo Maia, né, nas suas últimas declarações aí, entrevistas e tudo mais como presidente da Câmara, ele está anunciando aí que vai se dedicar ainda mais à constituição de uma chapa, né, do chamado Centro, né, contra Bolsonaro aí para 2022, que é o que ele vem se apresentando aí como um grande articulador. Acho que é importante a conclusão apresentada pelo companheiro Edson aí. A esquerda precisa se soltar dessa política, né, precisa caminhar com pernas próprias, né, deixar de andar com as pernas de pau da direita, né, golpista, se libertar, deixar de fazer o jogo de certos setores da esquerda que dizem que para combater Bolsonaro, né, tudo vale se aliar com o capeta, com o demônio, com o Beelzebub, com o diabo, né, para combater o Satanás do Bolsonaro, o que evidentemente está longe de ser realidade, né? Esses senhores aí que são sócios do Bolsonaro no massacre, no genocídio ao povo brasileiro, é a frente aí que participa o Dória, né, o genocida de São Paulo, né, o farsante da vacina, o próprio Maia, que foi aí nos últimos anos uma peça fundamental, né, da articulação da direita para aprovar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que nunca mereceria ter o apoio, né, liderar o bloco de oposição. Até porque eles não são oposição coisa nenhuma. Né? Veja que hoje ele encenou com esse negócio de encaminhar o impeachment, mas nem sendo derrotado aí pelo bloco do Bolsonaro. Por quê? Porque eles são políticos que eles têm consciência de classe, né? E a burguesia quer e precisa do Bolsonaro nesse momento, né? Toda essa encenação aí, a gente vê muita gente da esquerda iludida, né? Porque vai lá um comentarista da Globo e fala: o Merval Pereira, agora vai, agora a Globo está a favor, agora o PSDB. A gente tem que deixar de se iludir, né, com esse ato, né, que a burguesia faz regularmente, né? E a classe trabalhadora precisa acreditar nas suas próprias forças e sair às ruas, né, superando essa política, como o Edson falou, e dar um cavalo de pau. Tem que desviar à esquerda, né, sair, romper com essa política de ficar aí colado no vagão, na locomotiva da burguesia, né, e trilhar um caminho próprio, né, romper com a burguesia. Esse é o caminho, tem que ser a lição da desmoralização, da derrota imposta hoje à esquerda no Congresso Nacional. E, finalmente, até os cargos aí que o pessoal estava esperando receber algum cargo importante, né? Vamos ver o que vai sobrar. Amanhã nós vamos falar disso daí, o que vai sobrar para o PT na Câmara, mas com certeza nada que compense, né, a enorme desmoralização que essa política de ficar grudado aí na direita compense e pague, né? Como repetindo a frase aí do Barão de Itararé, né, o homem vale também para o partido, né? Vamos parafrasear: o partido que se vende não vale aquilo que recebe, né? Bom, agradecer aqui, antes da gente seguir na nossa pauta, a contribuição aí, a participação do Para Que Postar, só tendo Face. Muito obrigado aí pela sua participação. Queria chamar vocês aí a seguir o exemplo e aproveitar também, né, para lembrar vocês que nós estamos entrando no mês de fevereiro,
último mês aí da Universidade de Férias, né? Universidade de Férias que começou em janeiro e que está alcançando enorme sucesso. Eu não sei se a produção tem aí a imagem da matéria publicada, a foto da imagem da matéria publicada na Folha de São Paulo. Se não tiver, eu prometo para vocês, para a gente providenciar para amanhã, porque a gente esqueceu de organizar. Mas a repercussão do curso, né, da Universidade de Férias, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, né, que vem sendo apresentado pelo companheiro presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, foi tanta, né, que a Folha de São Paulo, no final de semana, aí, estampou matéria aí, de página, quase página inteira, falando do curso, né, apontando as duras críticas que o PCO, né, que com a sua análise marxista vem impondo aí a todo a conduta política do stalinismo, né? Um estudo da maior importância, com mais de 1.200 pessoas inscritas, né? A própria matéria da Folha de São Paulo destaca que não é gratuito, não, né? As pessoas estão contribuindo, né? Aceitaram o convite, né, feito aí pelo Partido da Causa Operária, pela Aliança da Juventude Revolucionária, por outras organizações vinculadas ao PCO, para participarem desse curso e discutir esse problema fundamental, né, de como deve ser, que tem a ver com aprender com o passado para não repetir os erros no futuro. A eleição na Câmara está mostrando que tem muita gente precisando aprender com o passado, né, aprender aí, tirar as lições, as conclusões, as derrotas da política de frente com a burguesia, né, preconizada pelo stalinismo em vários momentos, a política de frente ampla, de frente popular, né? Então, fica mais uma vez o convite, né? Tem matéria, tem uma imagem aí, pode colocar para a gente, produção. A matéria da Folha, né? A matéria publicada no site da Folha, mas foi também para o jornal impresso, né? Dizendo que o PCO apresenta, se der para baixar um pouquinho a visualização, não sei se é aqui, que o PCO apresenta, né, o Stalin como se fosse um santo do capitalismo. Né? Se você quer saber por quê, você pode entrar e ver os detalhes, né? Ainda dá tempo de se inscrever, de fazer como mais de 1.200 pessoas já fizeram, né? E você compreender, inclusive, por que esse alcance, né? Por que a própria imprensa capitalista aqui não dá nenhum boi, né? Não dá nenhuma apoio aí ao PCO, pelo contrário, né? Está destacando aí, né, o curso realizado pelo partido pela sua profundidade, né, pela natureza da crise, da crítica. Muitos companheiros de toda a esquerda, do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSOL, acompanhando o curso, né? Muita gente criticando também na internet, né? Amanhã nós vamos falar de um tema importante. O PCO vai divulgar uma nota, inclusive sobre a campanha de calúnias, né, de setores da esquerda, não sobre esse tema, né, mas sobre a questão, sobre outros temas que nós fomos alvos aí, principalmente a partir do site da revista Fórum, né? Mas vocês vejam aí o alcance, né, que tem nesse momento o curso, né? Muita repercussão, muito debate. Nesse final de semana foram realizados aí os grupos de estudo, reunindo companheiros de todas as regiões do país, né, e também de vários companheiros de fora da Europa, da América do Norte, né? Teve gente até do Japão participando, brasileiros, principalmente, que residem no exterior, que estão acompanhando os debates. Então, se você ainda não se inscreveu, entre lá no universidademarxista.pco.org.br, faça a sua inscrição, né? Participe, você pode assistir às aulas que já foram dadas, quantas vezes você quiser. Você vai participar aí ainda das aulas que durante todo o mês de fevereiro vão acontecer às terças e quintas, né? E você tem muito mais lá, tem biblioteca socialista, tem fórum de discussão, tem enciclopédia, né, com muitos verbetes, muita novidade, livros, textos. Não perca, entre já, né, se você ainda não está inscrito, se inscreva, participe, né, da Universidade de Férias do PCO. Bom, voltando aí para a reta final da nossa pauta, eu vou só falar. Bom, nós temos duas mobilizações aí, que foram chamadas aí a partir do dia de hoje. Nós vamos destacar aqui brevemente, né? No Rio de Janeiro,
os professores decidiram, no final de semana, em votação, com mais de 85% dos votos, declararem guerra contra a volta às aulas, né, decretada a partir de hoje. Né? É bom lembrar que, né, o Rio de Janeiro vive aí uma situação de superlotação das UTIs, dos hospitais. Né? O governo foi obrigado, aí, como está acontecendo em todo o país, né, e para cancelar o descanso dos trabalhadores, suspender até o feriado, né, e o ponto facultativo aí da data do carnaval, que não vai acontecer. Né? É campanha toda hora contra a aglomeração nas ruas, apesar de que, obviamente, a burguesia incentiva, né, tudo aquilo que tem a ver com a população trabalhar e gastar para dar lucro aos capitalistas. Né? Mas aquilo que tem a ver com... E aí, nessa hora, né, quando a população vai aí à praia, sai num bar, aí isso aí pega Covid. Né? Mas são os mesmos governos, né, como o caso do governo reacionário do Eduardo Paes, que no Rio de Janeiro foi eleito com apoio da direita, né, que estão aí implementando, aí, impondo a volta às aulas, política também defendida aí pelo governo de São Paulo e vários outros. Né, o Dória que caçou aí com o Tribunal de Justiça, né, cheio, é o ninho dos tucanos. Né? Um dos principais ninhos dos tucanos no Estado é o Tribunal de Justiça. Né? E o tribunal aí caçou a liminar que havia sido conseguida pelos sindicatos dos trabalhadores da educação, a POESP e outras entidades, mostrando, evidentemente, que a luta tem que ser nas ruas, né? Que ninguém vai derrotar aí essa medida genocida, golpista, né? Simplesmente com ação na justiça. Né? Se fosse assim, se fosse fácil assim, o trabalhador conquistar alguma coisa com advogado, né, não precisava de sindicato, era só contratar bons escritórios de advocacia. Né? Os advogados têm que ser usados, ações na justiça, mas isso é uma arma secundária. Né? Passar a ilusão de que os problemas possam ser resolvidos dessa maneira é pura ilusão. É como acreditar que nós vamos derrotar a direita no Congresso Nacional. Só sendo muito tonto, né, para acreditar que isso é possível nas condições atuais. Então, os professores no Rio de Janeiro hoje tem enfrentamento, tem greve. Né? Obviamente que a vacilação das próprias direções, por exemplo, o pessoal apoiou o Eduardo Paes na eleição. Né? Botou aí, chamou o povo a confiar no prefeito do DEM. Agora, o prefeito do DEM quer que os trabalhadores da educação que a esquerda apoiou voltem a trabalhar. Né? Então, isso aí provoca uma vacilação. Não adianta colocar a culpa nos professores. Né? Não há é preciso desenvolver uma campanha de mobilização. Mas não dá para ir às ruas porque tem a Covid. É melhor ir às ruas com proteção social, né, do que permitir que o governo enfurne aí, coloque os professores, e não só os professores, funcionários, alunos, familiares, para correr o risco aí com a volta às aulas. Edson, para você aí falar agora da outra mobilização importante no dia de hoje, estava marcada aí uma greve dos caminhoneiros. A greve foi pequena, mas mostrou aí que tem insatisfação crescente contra o governo, não, Edson? A greve dos caminhoneiros, que estava marcada aí para o dia 1º, né? Ela, obviamente que na consciência de todos nós estamos lembrando aí da greve que aconteceu durante o golpe de Estado, acho que, se eu não me engano, foi em 2018, né? Em que os caminhoneiros pararam o Brasil. Ela não está nesse pé, ela é reprimida. A greve ela tem uma boa adesão, mas não como naquele momento, né, que parou o país inteiro. O governo golpista, junto com os estados, tentaram reprimir ao máximo essa greve com medidas repressivas, mas a greve ela mostra aí um descontentamento, né? Mostra aquela superfície onde pode acontecer uma explosão social, né? Segundo os próprios dados aí do Ministério da Infraestrutura, ministérios que controlam
Esse setor, eles mostram que teve bloqueio apenas em 3 regiões, né? Que é São Paulo, Rio Grande do Norte e Goiás, e que foi controlado de acordo aí com os dados informados por essas instituições, né? Mas eu acho que o positivo da greve é justamente esse caráter aí de que o país está em convulsão, né, Toninho? Que basta uma faísca, o negócio ir para uma viravolta, né? A greve ela permanece, amanhã nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento dessa greve. É uma greve que atinge uma parcela considerável da categoria, mas ainda a gente não tem aquela greve em que todo mundo paralisou, fechou as rodovias, bloqueou o transporte de insumos importantes como o petróleo, né? Nós estamos vendo aí várias empresas de transporte de combustível funcionando, tudo mais, mas é a fagulha, né, Toninho? Precisa estimular, apoiar a greve, precisa que outras categorias se engajam aí, principalmente os petroleiros, né? Chegou a cogitar até que a Federação Única dos Petroleiros iam participar junto da greve dos caminhoneiros, apoiar a greve. Nesse momento ainda a gente não tem esse acontecimento. Mas a greve está aí. É uma greve fraca, reprimida, mas que mostra que houve uma mobilização, que há uma insatisfação e que há uma possibilidade disso se estender. Vamos ver qual que vai ser a atuação aí do Estado burguês, né, dos golpistas, para tentar reprimir e fazer com que a greve retroceda, né? E também temos que ver a reação dos setores progressistas para fazer com que essa greve ela se estenda e se transforme numa greve geral, né, do país. Mas ela ainda está reprimida e está muito fraca. Ok, Edson. Destacando aqui, muita gente comentando aí o problema em primeiro lugar dos professores, mas agora também já dos caminhoneiros. Duas coisas aí. Primeiro, o pessoal, as dificuldades, né, que os trabalhadores têm nesse momento para enfrentar uma mobilização, não porque não haja condições para isso. A gente viu isso aí também na greve dos Correios, né, da qual o companheiro Edson participou. Opa, tá vazando meu som aqui, desculpa. Desculpe aí. Participou ativamente. Mas é o fato que quando a gente tem as direções da esquerda, as direções sindicais, inclusive, beijando a mão dos políticos da direita no parlamento, né, é difícil que, no mundo real, no movimento de luta dos trabalhadores, né, num primeiro momento, não quer dizer que isso não vá acontecer, né, que a necessidade de romper com essa política, né, com essa política de acreditar que as coisas vão ser alteradas através de um discursinho no Congresso ou nas assembleias estaduais ou municipais, né, através de uma ação no judiciário, apresentada aí como uma grande arma dos trabalhadores. Então é uma etapa, né? Eu destaco aqui também, teve gente comentando por que tem mais mobilização nas escolas públicas do que nas privadas, que seria um prejuízo dos estudantes das escolas privadas. Primeiro, eu queria destacar que a mobilização nesse momento é um lucro, né, que haja luta contra a volta às aulas, porque as famílias que têm seus filhos na escola estão correndo um risco, né, maior do que aquelas que conseguem evitar que isso aconteça, né? É bom lembrar que a escola não é a mesma coisa que ir no comércio, não é um negócio ocasional, não é mais perigoso do que ir na praia, é mais perigoso do que qualquer atividade ao ar livre. Significa você concentrar aí em locais fechados, centenas ou às vezes milhares de pessoas, né? Muitas vezes crianças, jovens, né? Que em condições em escolas que, principalmente nas escolas públicas,
né, mais ainda nas escolas públicas, também nas privadas, não têm condições adequadas de funcionamento. É bom lembrar, por exemplo, aqui em São Paulo, o governo Dória abrindo as escolas, em muitos casos, com a metade do número de funcionários terceirizados na área de limpeza, por exemplo, que tinham antes da pandemia. O que significa vai ter menos gente, né, para cuidar da limpeza, da higienização da escola, quando seria necessário ter mais gente, mais recursos. Né? É uma política criminosa, né, no momento de explosão da pandemia. Então, essa luta não é uma luta só dos professores, né, deveria e precisa unificar aí os pais, né, os trabalhadores de todas as áreas, da mesma maneira que a greve dos caminhoneiros não é uma reivindicação apenas dos trabalhadores, né, desse setor, né, mas diz respeito a todo o povo brasileiro. Bom, vamos em frente aqui, destacando, para a gente finalizar aqui o nosso programinha, 3 minutinhos finais, breves notas internacionais. Primeira, sobre o caos em Portugal, né, onde só em janeiro ocorreram 44% das mortes registradas durante a pandemia no país. Em um mês, né, Portugal teve 5.576 mortes. E o país se vê à beira de um verdadeiro colapso, um colapso mesmo, como a gente está vendo em Manaus, no Rio de Janeiro, com a falta de leitos de UTI. Né? A situação, quer dizer, é quase a metade dos casos que Portugal registrou ao longo de toda a pandemia, né? Cerca de 10 mil, um pouco mais de 11 mil mortos, né? Quase 12 mil, foram registrados agora só no mês de janeiro. Né? Essa situação está levando aí que várias agências internacionais colocam Portugal como o país mais afetado, preste atenção, o país mais afetado pela pandemia, proporcionalmente em relação ao tamanho da sua população. Quer dizer, está mostrando aí que a situação está totalmente fora de controle. É bom lembrar, a direita acabou de ganhar aí as eleições em Portugal, mostrando a farsa e a manipulação, a falta de alternativa, né? Porque lá em Portugal, sob o nome de geringonça, né, a esquerda vem adotando aí nos últimos anos a política que uma parte da esquerda quer que seja adotada aqui no Brasil, que ao invés de ter uma candidatura própria, né, de setores que represente a luta dos trabalhadores, se emblocar com setores mais direitistas. Por último, e aí para o companheiro Edson se despedir, teve golpe militar hoje. Aonde foi, Edson? Foi em Mianmar. Os militares que já estavam lá se colocando aí em posições estratégicas no Estado, contestando inclusive as eleições parlamentares, que deu amplas vitórias aos civis, decretaram lá que a eleição foi fraudulenta e deram golpe militar, fechando as ruas, fechando o parlamento, prendendo lideranças civis que foram eleitas na eleição parlamentar, o que está criando aí uma grande crise mundial, né? Países, inclusive golpistas, tipo Estados Unidos, estão contestando aí o golpe militar, porque isso pode pegar muito mal, né? É uma crise geral que está acontecendo no mundo inteiro da falta de controle da burguesia, do imperialismo em vários países, né, Tony? É uma crise que eles não sabem como se livrar, né? Então, os militares estão tentando manter o poder que conquistaram no Estado contra uma possível maioria civil controlando o Estado. Vamos dar um acompanhamento, vamos ver aonde vai essa crise, né? É a crise do imperialismo com a burguesia. Ok, nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí e muito a participação de todos vocês, convidando vocês a seguirem aí com a nossa programação 24 horas no ar. Amanhã,
Destaque na nossa programação, 16 horas, análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, transmissão simultânea com o canal 247. Boa noite a todos os amigos que acompanharam a nossa transmissão. Obrigado à produção, a comando aí do companheiro Volney Martini. Resumo do dia, volta amanhã às 21 horas, porque terças e quinta, né, nosso programa começa um pouquinho mais tarde por conta da Universidade de Férias. Um abraço e até amanhã. Valeu, Edson.